Olá, meninos! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Reprodutor e Locomotor. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o sistema esquelético, mas o nosso foco principal hoje é falar sobre a histologia, tá? Dos ossos e das cartilagens. Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre essa histologia, a gente deve relembrar um pouquinho da aula passada, onde a gente falou sobre as membranas conjuntivas, que são as membranas que revestem os ossos. Que membranas conjuntivas é essas? É o endósteo e o periósteo. O endósteo, ele recobre internamente a cavidade medular do osso e possui células formadoras de ossos. E o periósteo, ele recobre o osso externamente e ele está responsável diretamente pela manutenção da estrutura óssea, como proteção, nutrição óssea, reparação de fraturas, crescimento ósseo e fixação de tendões e ligamentos. Então, visualizando a imagem que a gente colocou aqui do lado, ele quer dizer o quê? Que toda a superfície interna dos ossos ela é revestida por células em conjunto que constituem uma camada denominada endósteo, ou seja, a porção interna dessa membrana, tá? E com exceção das superfícies articulares, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Toda a superfície externa dos ossos é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo denominada periósteo, tá? Então, as duas membranas, tanto interna quanto externa, são formadas de tecido conjuntivo e o endósteo recobre internamente e o periósteo recobre externamente. Além de tecido ósseo, então o sistema além do tecido ósseo, o sistema esquelético ele é composto também por tecido cartilaginoso, que é o quê? Ele é caracterizado por ser uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida. Ele não apresenta vasos sanguíneos, então a gente precisa deixar bem claro isso, tá? No tecido cartilaginoso a gente não tem vasos sanguíneos, bem como não tem no sistema linfático e nem terminações nervosas, tá? A função desse tecido cartilaginoso, qual é? Suporte. É suporte aos tecidos moles, revestir superfícies articulares para combatê-los contra os choques mecânicos, facilitar os deslizamentos das articulações, estão relacionadas também a esse revestimento, tá? Então, além de revestir essas substâncias articulares, eu facilito o deslizamento dessas articulações, tá? Quando a gente lembra aqui desse facilitamento dos deslizamentos das articulações, a gente lembra daquela pessoa que vai agachar, por exemplo, e consegue agachar com facilidade. E já outras pessoas, um simples agachar parece que está ficando crocante, tá? Então, a gente tem aí uma diminuição nesses pacientes, nós temos diminuição do tecido cartilaginoso, tá? E formação e crescimento dos ossos longos, tá? A nutrição desse tecido, já que eu não tenho vascularização direta dele, a nutrição dele, então, é feita através do líquido sinovial. E esse líquido, ele tem a função de quê, então? Lubrificar as articulações, permitindo um movimento suave e indolor. Então, esse tecido cartilaginoso, ele é circundado por uma bainha conjuntiva densa chamada de pericôndrio. Esse pericôndrio, ele envolve as cartilagens, exceto a fibrocartilagem e a cartilagem articular, e é formado por duas camadas, a camada externa e a camada interna. A camada externa, ela é fibrosa e rica em colágeno tipo 1, e a interna que é constituída pelos condroblastos. Então, qual a função desse pericôndrio, então? É nutrição das cartilagens e formação de novas células, tá? Esse tecido cartilaginoso, ele possui flexibilidade e resistência, então essa é uma das suas principais funções, tá? Sua composição, ela é basicamente de condrócitos e muita matriz extracelular especializada, tá? E aí nós dividimos essa composição de células em condroblastos, que são as células que dão origem aos condrócitos,
e os condrócitos, que têm a função de manutenção da matriz cartilaginosa. Então, nessa imagem aqui ao lado, a gente pode fazer a visualização tanto dos condrócitos quanto dos condroblastos. E aí você visualiza entre essas células um quantitativo bem volumoso de matriz extracelular. Então, a composição desse tecido cartilaginoso é basicamente de condrócitos e condroblastos, que você pode também colocar, mais matriz extracelular. Lembrando que esses condroblastos, eles são originados do pericôndrio, tá? Que é uma bainha conjuntiva, em que a gente divide ela em externa e interna. Externa, ela é fibrosa e ela é riquíssima em colágeno tipo 1, e a interna, que ela é formada pelos condroblastos, que vão dar origem aos condrócitos. Então, nessa imagem, nós temos a visualização desse tecido cartilaginoso, onde podemos observar a conformação desse tecido, subdividindo cada tipo celular. E aí, então, aqui a gente visualiza o fibrobasto do pericôndrio, tá? Aqui sendo mostrado, tá? Onde, então, a gente tem a composição desse pericôndrio, tá? Aqui nós conseguimos visualizar o condroblasto, tá? Que é a célula que vai originar os condrócitos, tá? Bem como a gente consegue visualizar mais aqui embaixo o condrócito que veio originado desse condroblasto, tá? E aqui a gente consegue visualizar a matriz extracelular. Então, você consegue perceber aqui que, de acordo com o processo maturativo celular, a gente consegue visualizar um quantitativo maior de matriz celular. Então, o composto, os componentes desse tecido cartilaginoso, então nós temos aqui o condroblasto, os condrócitos e a matriz extracelular, ok? Bom, e essas cartilagens nós dividimos em 3 tipos e cada uma possui sua especificidade, tá? Então, são elas a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem hialina, ela forma pequenos moldes dos futuros ossos. Então, exemplo da cartilagem hialina, nós temos a laringe e os brônquios. Na cartilagem elástica, ela é muito similar, ela é muito semelhante à cartilagem hialina, tá? Só que ela é presente, aliás, ela tem a presença de fibras elásticas na matriz extracelular. Então, elas são mais flexíveis, tá? Essa cartilagem elástica. Onde que a gente visualiza essas cartilagens elásticas? Na epiglote e nessa orelha externa. Então, você consegue observar que a orelha externa ela é bem mais flexível. Você consegue até, dependendo da pessoa, conseguem fazer o processo de mexer mesmo, de fazer o processo de alongar mesmo essa cartilagem, tá? Devido a essa flexibilidade. E a fibrocartilagem, ela possui colágeno do tipo 1, só que ela não possui pericônio. Então, a gente falou ainda agorinha lá que o pericônio ele não faz a proteção das fibrocartilagens, tá? Então, o exemplo da fibrocartilagem são os discos invertebrais e a cartilagem articular. E quando falamos então sobre a formação óssea, osteogênese ou ossificação, ela ocorre a partir de membranas de tecido conjuntivo fibroso ou por segmentos de cartilagem hialina, tá? Então, mais ou menos em torno da 6ª semana de gestação, os moldes da estrutura óssea, elas começam a desencadear o processo de ossificação, tá? E essa ossificação, ela é dividida em 2 grupos, a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Essa ossificação intramembranosa, ela ocorre dentro da própria membrana do tecido conjuntivo fibroso, tá? Então, ela dá origem a ossos como o frontal, aos parietais, occipital, temporal, maxila e mandíbula. Então, a ossificação intramembranosa, como o próprio nome já diz, é dentro da membrana, tá? Desse tecido conjuntivo fibroso. E a ossificação endocondral, ela ocorre a partir da substituição da cartilagem pelo osso, tá? A partir de uma peça de cartilagem hialina que possui forma semelhante ao do futuro osso, porém em menor tamanho, tá? Onde que a gente visualiza essa formação óssea? Principalmente nos bebezinhos lá no início da gestação, como a gente acabou de falar, tá?
Esse tipo de ossificação, ele é responsável por formar tanto os ossos curtos quanto os ossos longos, tá? Então, a ossificação endocondral, ela ocorre a partir da substituição da cartilagem pelo osso, tá? Então, ela seria um mini osso, se a gente fosse falar assim, tá? Então, a partir daquela peça de cartilagem hialina, eu consigo produzir o que será o futuro osso, tá bom? A partir daí, então, a gente precisa falar sobre os estágios de ossificação e cada uma das ossificações, tá? Então, na ossificação primária, nós temos 7 etapas. Dentre elas, então, inicia com o tecido conjuntivo embrionário, que é o mesênquima, se condensa em uma região de tecido frouxo, povoada com células osteogênicas. O segundo passo, essas células osteogênicas mesenquimais, elas diferenciam-se em osteoblastos. Esses osteoblastos vão se depositam, na verdade, o tecido mole, osteoide, e depois começa o processo de calcificação, tá? E os osteoblastos que permanecem aderidos à matriz extracelular tornam-se osteócitos. As trabéculas calcificadas, ou seja, aqueles pedacinhos de células já calcificados, tornam-se osso esponjoso, incluindo espaços medulares com vasos sanguíneos. E essa superfície compacta é formada pelo preenchimento dos espaços intertabeculares por tecido ósseo. O osso, então, esponjoso permanece no centro da placa, formando o típico arranjo em sanduíche dos nossos ossos planos. Então, visualizando melhor, então, essas etapas. Então, nós temos a ossificação intramembranosa, inicia, então, com o desenvolvimento do centro de ossificação. Então, aqui você consegue observar a célula mesenquimal, tá? Então, após isso, a gente tem a formação dos osteoblastos, tá? Lembrando que a partir daqui a gente já tem as fibras colágenas sendo produzidas, tá? Esses osteócitos, então, depositam sais minerais, que é para iniciar o processo de calcificação. Então, a partir daqui, nós temos os osteócitos em lacuna, os osteoblastos já fazendo o processo de exteriorização para a periferia, tá? E essa matriz óssea que ela recentemente iniciou o processo de calcificação, tá? Justamente pela deposição desses sais minerais. Na próxima etapa, então, nós temos a formação das trabéculas, que eu já tenho os elementos já em calcificação, tá? Esse mesênquima, ele se condensa e aqui a gente já começa a visualizar nitidamente o osteoblasto na porção periférica, tá? Após isso, nós tivemos o desenvolvimento do periósteo, do osso esponjoso e do tecido compacto, fazendo justamente o sanduíche que eles falaram lá na teoria pra gente, tá? Então, aqui eu visualizo o periósteo, que é a camada fibrosa, depois a gente tem a camada osteogênica, esse tecido ósseo esponjoso, tá? Formado, então, pelas trabéculas, e o tecido ósseo compactado. Bom, já a ossificação endocondral se inicia por células mesenquimais que se diferenciam no local onde o osso se formará e começa a produzir matriz cartilaginosa, bem como a formação do pericôndrio, o que forma o molde cartilaginoso do futuro osso. Então, essa aqui é a etapa 1, tá? Na etapa 2, esse molde cartilaginoso cresce em comprimento devido à divisão dos condrócitos que foram originados dos condroblastos, tá? Temos também, então, o crescimento em espessura, que está relacionado à adição de matriz extracelular. Então, na segunda etapa, a gente tem a transformação dos condroblastos em condrócitos e a adição da matriz extracelular. Na terceira etapa, o desenvolvimento do centro de ossificação é marcado pela penetração de uma artéria no pericôndrio e na matriz, no pericôndrio e na matriz, tá? E começa a nutrir essas células. Com isso, então, essas células osteogênicas, tá? Da origem das células ósseas, são estimuladas e dão origem aos osteoblastos, que originarão, então, no fim, o periósteo, tá?
Como mostrado bem aqui na etapa 3. A partir daí, inicia uma calcificação essa célula se calcifica, que degrada a cartilagem e uma proporção de trabéculas do osso esponjoso, da parte interna. À medida que a ossificação se expande para a extremidade do osso, os osteoclastos degradam essas trabéculas centrais, tá? Criando um canal medular para acoplar depois, então, a medula. Então, a partir daqui, cadê a setinha? A partir daqui, então, a gente tem uma destruição depois dessa porção central, tá? Dessas trabéculas, que é justamente para a gente ter o acoplamento, tá? Da medula nessa terceira etapa. Na quarta etapa, tá? Os centros secundários da ossificação ocorrem nas extremidades ósseas, sendo marcado, então, como a gente está visualizando bem aqui, tá? Sendo marcadas pela penetração de vasos sanguíneos. Então, a partir daqui a gente tinha aquela artéria nutrícia, tá? E a partir aqui na etapa 4, então a gente começa a ter já a visualização de vasinhos. A partir daí encontramos as hastes dos ossos formados compactado com a medula já aderida, tá? Então aqui eu já tenho medula fixada, tá? Para posterior finalização dessa estrutura óssea. Depois desse processo, na quinta etapa, as extremidades da epífise se tornam cartilagens, resultando entre a epífise e a diáfise a cartilagem hialina, que permite o quê? Que permite o crescimento longitudinal desses ossos longos, tá? E a gente finaliza com a formação da cartilagem articular e da placa epifisária, tá? Então, inicia essa etapa da ossificação endocondral, ela inicia com o desenvolvimento do molde cartilaginoso, na primeira etapa. Na segunda etapa, eu tenho um crescimento desse molde cartilaginoso, tá? Na terceira etapa, eu tenho um desenvolvimento do centro primário de ossificação, e lembrando que aqui nessa etapa a gente já tem a inclusão da medula óssea, tá? Na quarta etapa, eu tenho o desenvolvimento do centro secundário da ossificação na epífise, e aqui eu já tenho, a partir da terceira etapa, eu já tenho a inclusão da medula. Na quarta etapa, eu tenho essa artéria nutrícia, mas eu também tenho já a visualização de pequenos vasos sanguíneos. E na quinta etapa, eu tenho a formação da cartilagem articular e da placa epifisária, tá? Então, essa cartilagem articular é que vai dar origem, vai levar ao crescimento longitudinal desses ossos. O que eu preciso saber aqui dos estágios de ossificação? Cada etapazinha dessa daqui. Primeira etapa, desenvolvimento desse molde cartilaginoso. Segunda etapa, crescimento de um molde cartilaginoso a nível longitudinal, tá? E onde eu tenho a maturação dessas células, onde eu tenho a formação dos meus condrócitos, tá? Na terceira etapa, eu tenho desenvolvimento do centro primário de ossificação. Quarta etapa, o desenvolvimento do centro secundário de ossificação na epífise, tá? E na quinta etapa, a formação da cartilagem articular e finalização com a formação da placa epifisária, tá? Eu acho que era isso com relação à nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã de manhã eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas. Fiquem à vontade. A líder de vocês, ela tem o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo passando por ela ou então via e-mail, tá? Já que a gente infelizmente não consegue acesso pelo AVA, então eu vou dar um jeitinho de passar essa videoaula para vocês. A gente vai, semana que vem, a gente vai fazer aula ao vivo, tá? Então, vou tentar mandar o material também o mais antecedente possível para vocês. Eu tive, infelizmente, uns probleminhas com o meu computador, por isso que eu tô só fazendo agora refazendo essa aulinha para vocês. E é isso. Fiquem à vontade, vamos estudar, tá bom? Nossa disciplina, ela tem avaliação continuada, mas também tem atividades no portal, então eu preciso que vocês arrochem de atividade no portal, porque no começo da semana que vem, acho que mais lá para terça-feira, eu devo estar tirando um relatório do portal, pedir para a professora Marília tirar esse relatório do portal para mim,
E aí vai me aparecer lá quem tá fazendo as atividades e quem não tá fazendo. Então, por favor, tá? Com relação à nossa disciplina, eu quero que vocês sejam exemplos, que eu possa mandar esse relatório para a professora Marília depois com um zeradinho, ou então só com aqueles alunos fantasmas que a gente sempre sabe que existem, tá? Então fiquem bem, se cuidem e vamos estudar. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau.